Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Chupa Cana Show, onde você encontra informação com descontração com o João Botão. E hoje nós estamos começando uma iniciativa nova aqui, que é entrevistar personalidades, no caso, os meus amigos do setor sucroenergético. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem vão ter muitos outros aí pela frente, beleza? Então, para a gente começar, eu gostaria de convidar aqui o meu amigo, né, que é formado em tecnologia açucareira e alcooleira. Ele tem mais de 40 anos de experiência na cultura da cana-de-açúcar, então é um velho no caso. Ele trabalhou na Focap, trabalhou na Coplacana, ele foi, eu não sei se ele é, isso a gente pode perguntar para ele depois, prestador de serviços em aplicação de defensivos. Ele é um dos principais nomes, né, do manejo racional de herbicidas. Tem um dos principais eventos dedicados a isso, que é o Conexão Cana, e, sobretudo, ele ostenta um dos principais tanquinhos do setor sucroenergético. Com vocês, o meu amigo Weber Geraldo Valério. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo lá. Pode ser bacana. Começamos bem aqui já. Ó. É bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Botão, muito obrigado pelo convite. Você está começando um novo projeto. Você é cobaia. Você sempre... eu estou sendo cobaia. Você sempre com novos projetos, né, com novas realizações e revolucionando. Eu acho que isso é importante, eu dou muito valor a isso, né? E o setor precisa disso. Né? De gente que renove, né? De gente que provoque. Eu acho que a provocação é muito importante. Então eu agradeço de coração de fazer parte desse novo projeto inserido nessa maravilha que é o PSEG. Estou conhecendo a estrutura nova do PSEG, é algo que eu recomendaria para todos. Né? Tive a oportunidade antes da gente começar ao bate-papo, né, de conhecer essa estrutura, né, que eu só tenho que parabenizá-los. Né? Muito obrigado. Porque isso aqui é uma maravilha. E o PSEG merece por tudo aquilo que vocês fazem e que vocês prestam para o setor sucroenergético. Um beijo, você tá muito bonito. Você sabia que eu não li a mensagem das meninas de figurino? Ela falou assim, Botão, o nosso estúdio ele é preto. Você pode vir com qualquer cor, só não vem de preto. Aí eu não te avisei e você está hoje destacado aqui na nossa cana. Eu não sei por que o preto, depois a Juliana explica. É que eu saí da academia às 6 horas e vim para cá. Você tá quebrado hoje ou não? Eu tô. 3 dias repondo aulas numa semana, tá? Esse fim de semana para mim, eu tô quebrado que nem arroz de terceira. Tô em pedaço, né? Mas vai dar para falar com você, certamente. Você tá fazendo pilates ainda? Não, o pilates... O do assopra? O pilates eu parei. Esse negócio do assopra, tinha gente que queria filmar, não é? Que trabalha comigo, inclusive, eu ameacei em demiti-los na época, porque eu vi da minha fisioterapeuta o seguinte, Weber, você tem que aprender a expirar e inspirar. Não é? E eu não conseguia, com exercícios, não é? Fazer todo esse trabalho de expira, inspira. Aí ela, para facilitar, ela falou, lembra, Weber? Lembra. Assim, ó. Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Eu falei, meu Deus... Pode parar. Parei com o Pilates, né? E aí eu fui para musculação. Tá dando para ver que tá dando bem certo. Você pode continuar nessa daí que tá. Bom. Mas acho que você tocou num primeiro ponto importante que eu coloquei aqui. É Eber, o Eber, Weber, Weber, como fala Paulo Donadoni. Como é que é a pronúncia correta? Paulo Donadoni, ele fala Weber, né? Meu amigo Weber. Professor Velini, meu pesquisador e parceiro predileto, fala Weber. Né? Eu corrijo, mas não adianta. Né? Segundo ele, é alemão e aí você tem que pronunciar Weber. Né? Mas é Weber. Mas o que eu mais gostei é a conexão aqui. Weber Geraldo. Muito bom. O Weber Geraldo, o Wellington José, é algo que eu não sei. Né? Eu não pude contestar nem a minha mãe e meu pai e hoje eu carrego isso. Mas bom, o negócio é o seguinte, como consultor nós vamos falar de cana, nós vamos falar de daninha hoje, tá? Mas eu queria primeiro começar conhecendo, tanto eu como aqueles que vão assistir aqui a nossa gravação depois. Cara, se é da onde, como é que você começou,
você aqui formado em tecnologia açucareira e alcooleira. Eu quero que você conte a história até você chegar, de maneira resumida, claro, porque você já fala pra cacete, tem 40 anos de história no setor. Quem que é o Weber, cara? O Weber é um cara simples, é um cara que gosta de ter amigos, tenho muitos, você é um deles, que eu aprendi a admirar, né? Não só você, mas o time do PSEG, que eu tenho mais acesso, né? Para mim, passou a ser muito importante na minha vida pessoal e profissional. O Weber nasceu em Piracicaba, de uma família produtora de cana, tá? Então, hoje com 64 anos, eu completei em fevereiro, tenho 40 anos de vida profissional, né? Trabalhando com cana-de-açúcar, mas tenho mais 14 que eu carrego nas costas, portanto 54, quando eu andava com meu avô na palhada da cana, com 10 anos. Né? E com 10 anos ele era extremamente exigente. Né? Lá atrás eu aprendi a trabalhar com tração animal, com capina, e ficava em cima de um caminhãozinho de 7 toneladas, né? Onde eu ficava arrumando os feixes de cana queimada, né? Que o meu pai e meus tios carregavam o caminhãozinho. Andava 35 quilômetros para chegar na antiga Monte Alegre, na usina Monte Alegre, né? Para entregar cana, e eu vinha junto com 10 anos de idade. Essa daí é aquela onde tem os restaurantes aqui. Isso, tá? E hoje a minha empresa está lá e às vezes à tarde eu começo a enxergar aonde que eu ficava sentado esperando o meu pai entrar e descarregar o caminhão, né? Depois de 57 anos. Então, esse é o Weber, não é? Eu sonhava com futebol, né? Com 16 e com 17 anos eu experimentei um time profissional, não é? Onde eu conheci o Sócrates indo para o Corinthians e o Raí sendo juvenil do Botafogo. Que posição? Eu era volante, não é? Adorava treinar. Final de semana eu corria descalço no sítio da minha família, 40 quilômetros. Né? Então eu chegava durante a semana em Ribeirão e eu estava voando baixo. O Raí não gostava de treinar e o Sócrates era o doutor que foi para o Corinthians. Isso com 16, 17 anos. Final de semana eu vim para Piracicaba e nós fomos jogar ex-jogadores do 15 contra a seleção do ABC. E eu tive uma fratura exposta. Uma fratura exposta onde o médico do 15 me operou. Coloquei 10 parafusos, tá? 3 passantes, 1 ano de muleta. E aí eu tive a seguinte colocação do meu pai, tá? Você volta a jogar ou você vai para a escola, tá? E aí eu ganhei 10 quilos, eu tinha 72 quilos, fui para 82 quilos. E aí nós fomos fazer cursinho, e aí ingressou na faculdade. Assim mesmo eu disputei um campeonato amador de Piracicaba pelo Catatumba. Catatumba? Pelo Catatumba, né? E ficamos campeão do estado, né? Que é um time que tinha em Piracicaba só de ex-profissionais, né? Mas eu tive que abortar, isso para mim na época foi muito difícil, né? Mas eu tive que abortar o futebol, tá? E depois nós ingressamos na carreira profissional aí, tá? Que é mais ou menos isso que você citou, tá? Trabalhamos bastante com produtores, né? Muito forte com produtores de cana na região de Piracicaba, né? E depois eu resolvi deixar esse trabalho e ter uma carreira solo, com consultoria, com desenvolvimento, com pesquisa, com algumas empresas. Depois eu abri a nossa empresa com mais 2 amigos e é onde nós estamos até hoje. Chegamos a fazer durante 23 anos, operando com 84 máquinas e 280 pessoas, fazendo 670, 650, 700 mil hectares de herbicidas e inseticidas no ano. Fomos idealizadores do corte de soqueira em 1999, né? Que hoje é uma das práticas para combate pragas. E estamos aí. Hoje a gente trabalha com consultoria, com experimentação, com pesquisa, com desenvolvimento, com capacitação. Uma bolinha, finalzinho de semana, com o seu sogro maravilhoso, com o seu genro maravilhoso, você bate uma bolinha de vez em quando ou não? Eu não quero nem... primeiro porque ele é corintiano, eu sou palmeirense. Não bate, dá choque. Não é? Segundo ele, disse que ele jogava futebol e ainda continua jogando. Não é? Mas eu prefiro nem chegar muito próximo porque eu tenho muita saudade. Cara, vamos lá. Ó, linda a história, né? Mas a minha pergunta também que tá aqui no meu pré-roteiro é o seguinte, cara.
E por que você escolheu manejo de plantas daninhas? Por que você não foi trabalhar com adubo, não foi trabalhar com custo, que nem eu, que é muito mais legal, claro? O que você falou assim, não, eu vou mexer com o controle de daninha? Ou foi por acaso? Talvez trabalhar com custo não tivesse espaço, porque já tinha algum botão lá atrás, algum Haroldo lá atrás, tá? E não ia ter muito espaço, tá? Mas acho que foi meio por acaso, não é? Na época... No final do Proálcool, a abertura de novas fronteiras, nós tínhamos muito problema com planta daninha. E era algo novo. E isso me chamou a atenção quando eu trabalhava com produtores, não com usinas. E aí isso não é só plantas daninhas. Hoje a agrociência ela se tornou uma empresa multidisciplinar. A gente está trabalhando muito forte também com pragas aéreas, pragas de solo. E também outras tecnologias que a gente está desenvolvendo, principalmente na linha de biológicos, que na minha concepção eles estão aí para ficar e para contribuir. Muito bom. E cara, como é que você se sente? Essa acho que é uma pergunta para todos os consultores que vão sentar aqui nesse sofazinho comigo. Quando você dá uma orientação, alguma coisa assim, o povo não segue, ou o pessoal segue no geral? Botão, quando não segue, a gente se frustra um pouco, mas a gente não pode desanimar, não é? Eu acho que a gente tem que entender o outro lado, não é? Às vezes o outro lado não tem as ferramentas que se precisa, tá? Para que possa realmente implementar aquilo que você está sugerindo. Eu sempre digo o seguinte, o consultor, ele não pede e ele não manda, o consultor ele sugere, não é? E muitas vezes o outro lado não está pronto para assimilar, não tem os recursos necessários, para se implementar aquilo que é necessário, tá? E às vezes a gente se frustra um pouco, tá? Mas eu tenho, durante todo esse tempo, alguns cases, alguns casos que realmente eu digo o seguinte, tá? Eu vou aposentar, e eu acho que a gente vai conseguir deixar um legado legal, tá? Não só na área de manejo, na área de produção, mas na área de pessoas, a gente trabalhou muito engenheiros trainee na época, os trainees, e que hoje a gente percebe que estão aí em cargos de diretoria, em cargos de gerência, em cargos de CEO. Isso para mim é muito gratificante, Botão. Entendi. Você sabe que essa é uma das perguntas que ela estava um pouco mais para frente aqui no meu roteiro, mas acho que você já tocou. E nós conversamos um pouco no bastidor também sobre isso, Me fala aí bons exemplos dentro da sua área que você dá de um manejo inteligente, um manejo racional de plantas daninhas. Fala assim, Botão, 3, 4, 5, quem você quiser citar. Esses caras aqui estão fazendo um trabalho bacana que servem como um benchmarking de boas práticas aí para o setor. A operação em si, ela iniciou em 97, onde a empresa conseguiu colocar o primeiro controlador eletrônico no pulverizador, lá atrás. Eu acho que isso foi um case muito legal, onde a gente praticamente tratava todo o canavial da Cosan, até 2013, quando houve a joint venture. Mas nós tratamos de 2005, de 97 até 2013, todo o canavial do Cosan, seja com pragas ou com manejo de planta daninha. Isso foi um case, foi uma experiência muito importante, onde a gente evoluiu muito com tecnologia de aplicação, onde a gente teve, Botão, a oportunidade, de desenvolver método junto com a Unesp de Botucatu e determinar que hoje o setor perde muito durante a aplicação. Portanto, no entanto, nós sabemos o porquê perde e como nós temos que corrigir. Às vezes isso me frustra, porque se a gente sabe como perde e a gente sugere algumas alterações no equipamento. Equipamentos de hoje de R$1,5 milhão de reais, R$2 milhões de reais, que sai da fábrica e que a gente precisa fazer alterações para trabalhar em cana. E infelizmente, às vezes, a gente encontra algum tipo de resistência. Tem muita gente que adere e que está vendo que isso está trazendo resultados. Mas, Botão, eu destacaria 3 cases que são, para mim, importantíssimos. Importantíssimos. Uma unidade isolada, que nós começamos a trabalhar ela há 2 anos e meio, 3 anos, em recuperação judicial,
né, no Pontal do Paranapanema, e que a gente via que um dos gargalos dessa empresa, Botão, era a planta daninha, não é? Mais forte, competição com planta daninha. Logicamente que quando compete com planta daninha, outras coisas deixaram de ser feitas. Isso está muito claro, né? Manejo varietal, nutrição, controle de praga e tudo mais, porque está tudo integrado, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, acho que lá na frente. Mas eu acho que a Omoi, essa é a empresa, né, que há 3 anos atrás chegou a ser colocada à venda, né, por uma decisão que eu acho que foi inteligente, né, do seu proprietário, que é um norueguês, né, é uma empresa da Noruega, que tomou a decisão e disse o seguinte, né, eu vou tocar a minha usina. Todo um time foi montado, com muito cuidado, né, e nós fomos convidados para ser um dos influenciadores, consultores dessa unidade, né. Nós saímos de 55 toneladas, né. Esse ano nós estamos com risco de sobrar cana, né. Estamos raspando as 80 toneladas por hectare, estamos imaginando 85 para a safra 24, 25, né. Assim, num ganho fantástico, né. Essa empresa agora, ela contratou uma empresa de marketing realmente para mostrar o que realmente aconteceu. Nós desenvolvemos um projeto lá dentro chamado Mato Zero, tolerância zero para a planta daninha, tá? Onde nós tivemos envolvimento de todo mundo. Então, quando você tem o engajamento de todas as fases do processo produtivo, tá? Acontece isso e aí deu no que deu. Então, a Omoi é um exemplo maravilhoso, né, de sucesso. E até um beijo pro pessoal da Omoi, né, que nós vamos divulgar isso aqui para eles depois, também são clientes aqui do PCS Projetos, então beijão para vocês e parabéns aí, como o Weber está colocando. É algo assim fantástico. Foi idealizado, já está em prática, já fomos para o campo, né, com uma sugestão nossa, inclusive, né, a Omoi, ela criou um conselho agrícola, né, e aonde esses especialistas, nós vamos para o campo junto, né? E cada um discutindo a sua especialidade lá. Você não imagina o que é isso, tá? É algo fantástico, tivemos uma agora. E você sabe por que funciona? Tá? Funciona porque o CEO participa, porque a diretoria participa, porque a gerência participa, porque as coordenadorias participam, não é? Então, e aí fica muito mais simples, mais fácil, encurta esse caminho. O segundo é um grande grupo. Esse grande grupo eu acompanhei ele quando a Brenco chegou no Brasil, tá? Para construir usinas, né, e fazer açúcar e álcool. Lá atrás eu participei de uma capacitação de um time da Brenco em Costa Rica, e ali começou-se tudo, né? Depois passou pela ETH, né? Da ETH pela Odebrecht Agroindustrial, né? Aconteceu o que aconteceu, e depois Ativus, né? O que eu percebia é que realmente tinha muita grana lá atrás, tinha recurso, tá? Mas faltava capacitação de pessoas, não é? Abrindo novas fronteiras, tinha-se muita dificuldade. E a produtividade sempre acanhada, né? O canavial sempre faltando alguma coisa no canavial, né? E depois veio a Ativus, né? Montou-se um time, tá? Responsável, engajado e pronto, tá? Para produzir cana, tá? Só que faltou recurso, né? Aí faltou recurso, a empresa entra em recuperação e aí lascou-se, né? Tá? Depois aparece um fundo, né? E esse fundo começa a entender, né, que era um dos credores, começa a entender a necessidade de produzir cana, né, porque senão, né, e aí um pequeno gás, o time mostrou que é possível fazer cana, tá? E a recuperação começou a ser uma recuperação numa ascendência fantástica, né? Recentemente, né, um novo fundo, né, que chega aí e mostra realmente que nós temos que continuar produzindo cana, tá? Esse grupo, né, que tem aí uma capacidade instalada de mais de 33 milhões de toneladas, né, o segundo maior grupo produtor de cana do mundo, né, passa a mostrar a sua cara, né? Hoje eu tenho a satisfação, e eu acho que eu sou um privilegiado de ser um consultor de um grupo desse tamanho e com essa qualidade, né? A Ativus, ela sai da RJ,
logo, logo aí na frente, tá? Mas ela sai produzindo e produzindo aquilo que a gente quer. Tá? Nós vamos produzir em toda essa área dessas 8 unidades que são monstros. Talvez uma Alcidia volte a operar, né? Mas assim, porque vai ter cana. Né? E nós estamos falando hoje, e saindo ontem aí de 60, também estamos falando em chegar próximo de 80 e ultrapassar 80, Botão. Isso é maravilhoso. Né? E assim, botando tecnologia no sistema, buscando tudo aquilo que é mais moderno, máquinas, equipamentos, reformando o parque de máquinas. Né? É um negócio fantástico. Tá? E o terceiro, você faz parte. Essa semana nós fomos lá, tá? Em dias diferentes, mas você foi e eu fui. Né? É um grupo familiar que começou com uma usina, né? E hoje tem 3 usinas. Né? Tá aí por volta de uns 130, 140 mil hectares de cana. Né? E que, pela nossa surpresa, esse ano, possivelmente as 3 unidades batem acima de 90 toneladas. Nós estamos falando do Grupo Colombo. Né? E eu, conversando com o CEO e com o diretor da Colombo essa semana, eu fui agraciado como alguém que faz parte da família Colombo. Né? Então, para mim é importantíssimo, né? Um grupo de um time de gestores simples, né? Mas que estão empenhados e engajados, né? Em continuar produzindo. Quer dizer, não tem limite. Né? 90 não é o limite. Né? Qual que é o limite? Tá? O limite nós vamos buscar. Tá? A Colombo é um grupo interessante, é um grupo fácil de trabalhar, com pessoas fáceis de se relacionar, tá? E todos estão engajados. Tá? Vem de uma cultura da família Colombo, né? Que deixou lá, tá? Alguns ensinamentos, né? Que se afastam, né? Mas que tem continuidade. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então são alguns cases. Além de outros cases, né? Eu fico muito feliz quando eu visito o Margo Terenas. Né? O Zé, né? Quando eu visito o Margo Terenas e fico muito feliz, né, de ter participado das primeiras áreas de cana-de-açúcar, né, da ACP. Né? A ACP é um grupo, assim, talvez a Terenas e a ACP, acho que juntos, né, nós vamos estar aí com 200 mil hectares de cana, são 2 produtores. Né? O objetivo do André e do Alexandre, são 2 irmãos, né? ACP o nome do pai, de André Cândido de Paula. Gigantescos, caras. São gigantescos. Né? Se você vê na parede do antigo escritório, né, quando a gente reunia com o time, você tem lá aonde que eles querem chegar. 20 mil hectares de soja, né, incluindo o Tocantins, que está com uma estrutura de silo agora maravilhosa, que estão acabando de construir, e 120 mil hectares de cana, ou 8 milhões de toneladas de cana. Então, são gigantes, são audaciosos, são corajosos. Né? E assim, e também, eu estou lá na ponta com os meninos, né? Eu comecei com o André lá atrás. Né? Ainda ele era menino, né? Ele podia ir para o campo comigo toda vez que eu visitava, mas assim, eu percebo que os gestores têm orgulho de trabalhar com a família da CP. Tá? Então, são cases que realmente marcam a gente. Vou aproveitar então, mandar um beijo. Olha o Otavião vindo lentamente aqui para mim, aí sim. Mandar um beijo aí pro pessoal da Almoy, da Ativos, Colombo, Agroterenas, ACP, que coincidentemente são clientes aqui, participam dos benchmarks do PCED, e fantástico. Esse aqui do ACP é legal, você vai lá na sala de reunião do pessoal, tem aonde começou e a linha do tempo, onde você quer chegar, é animal. É animal. Vamos pedir para molhar um pouco a garganta aqui antes da gente seguir. Sem combustível a gente para por aqui. Sem combustível a gente para aqui. Então eu vou pedir para o nosso querido Carlinhos, né? Aqui, para aqueles que já teve a oportunidade, eu vou na usina, eu sempre levo esse furdúncio aqui junto. Aí, que bonitinho, ele vai entrar. Não, o duro é que é assim, ele veio aqui só para ele ser o nosso assistente. Aí agora que ele vai preparar as coisas para sentar aqui. Agora que bonitinho. Olha lá. Você tem que falar um oi para a câmera ali, Carlinhos. Fala oi. Não, mãe, abaixa lá. Olha ali, ó. Fala oi. Não, viu, pera um pouquinho. Você poderia... Ô, Carlinhos, tá tudo bem, cara? Ele tá nervoso, Heber. Ele não gosta de aparecer na câmera. Ele nem falou oi. Ele achou que o cumprimento era isso, ali Carlinhos. fora.
É tudo isso. Esse aí tem umas histórias boas nossa pra contar também, viu? É mesmo? E depois você vai ter que contar alguma história engraçada aqui, viu, Ebon? Eu tenho uns casos. Ele tá terrível hoje, chique. É mesmo. Você já fez o nosso copinho? Você quer uma cerveja, alguma outra coisa? E o frio, Tedesco? Não, cerveja pra mim é bebida de Nutella. Muito obrigado, hein? Esse é de Nutella? Não, esse aqui não. Aliás, essa cachaça, ela tem uma marca. Isso, tem uma história boa. Ela tem uma história. Eu pediria se vocês pudessem pegar aqui. Olha lá, Tavião, foca aqui na menina lá. Eu posso tomar ou nós vamos brindar só pra fazer chá? Não, você pode tomar. Inclusive, eu trouxe uma garrafa de presente pra você. Obrigado. Tá. Aqui, ó. Saúde pra nós. E a história? A história... Primeira história dessa cachaça. Eu fui convidado para jantar com o CEO de uma multinacional japonesa em São Paulo, na Liberdade. Ele janta direto lá e tal, eu levei uma garrafa de Weber House. Tá? O restaurante era japonês, a dona do restaurante tomava cachaça, mas tomava muita cachaça. Ela saiu fora do ar no final do jantar. E ele tomou toda a garrafa que eu levei. Né? E aí ele quis saber o porquê do Weber. Né? Eu peguei meu documento, falei, não, a marca é minha, eu que fabrico. E eu peguei meu documento, mostrei, ele falou, Aí a japonesa veio também, dona do restaurante. Aí ele perguntou quem que era o House. Eu falei, o House era um sócio meu. E ficou assim, e ficou tudo legal, e ele ganhou a garrafa. Mas eu tenho uma história legal. Quando eu trabalhava numa entidade de produtores de cana de Piracicaba, a Piracicaba era uma região diferente das demais, pequenos produtores na época, pequenos. Uma usina Costa Pinto, que era uma das usinas da Cosan no início, não é? Ela tinha 500 fornecedores de cana. 500 fornecedores de cana. Nós tínhamos um fornecedor de cana aqui de 10 hectares, 5 hectares. E tinha 2 irmãos que tinham 5 hectares cada um. 10 hectares. E esses caras me visitavam, eram meus amigos, ficaram meus amigos, eram fornecedores símbolos de Piracicaba. Sempre que a gente precisaria fazer uma matéria com alguma empresa sobre a característica do produtor de Piracicaba, eu escolhia esses 2 irmãos. Não é? E esses caras viviam comigo e eles precisaram de herbicida para controlar um mato, não é? Que chamava capim marmelada ou Braquiária plantagínea, e eles chamavam de capim pampã. Tá? Como eu sabia o que era capim pampã, para mim ficou fácil. Mas eles me chamavam carinhosamente de Doutor Hermo. Mais um. Não, mais um. Mais um derivativo. Não era o Weber, era Hermo. Né? E Doutor Hermo, a gente quer veneno para matar mato. Perguntei qual era o mato, era pampã. Né? Na época nós tínhamos 4 ou 5 herbicidas. Né? E eu recomendei para ele, e tinha uma formulação de ametrina que era pó molhável. Era uma formulação 800 gramas por litro, vinha numa barrica. Tá? E eles compraram e levaram. Tá? E eu falei da dose, né? Que era 3 quilos por hectare, tinha que falar em alqueire, né? E tal. Né? E você coloca tantos quilos no tanque do pulverizador, e que eles chamavam de bomba. Quanto que a gente põe na bomba? Tá? O pulverizador estava regulado, ele emprestou o pulverizador, né? Meu, né? E eu emprestei, né? E aí eles foram, tá? E aplicaram e voltaram. Doutor Hermo, tá? O tal do herbicida aí não matou o mato. Depois de 10 dias. Aí eu fui lá, Botão. E aí fui lá, uma tarde chuvosa, os 2 não estavam, eu marquei com os 2. E estava só o pai. E o pai diz o seguinte, falou, Doutor Hermo. Hermo, vem aqui no paiol, vou mostrar um negócio para você. No paiol, né? Foi no paiol, tinha 2 sacos de adubo com 2 pó branco. Um era o bendito herbicida, que eu recomendei, 3 quilos por hectare. O outro saco era cimento branco. O cara jogou cimento na calda. Na hora de pegar o saco para ir fazer a aplicação do herbicida, matar o mato, dosaram 3 quilos de cimento branco. Né? E foram aplicar. Eu disse o seguinte para eles, sobre o mato, ou vocês aplicam de novo o capina, eu não quero nem saber. Eu quero saber como é que está o meu pulverizador. Puta, é verdade, né? Os caras cimentaram o meu pulverizador, literalmente. Tá?
travou toda a bomba, E todo aí? o sistema estava cimentado. Não é? E esse era o contato que eu tinha com esses caras. Mas eram caras boníssimos, amigos. Não vejo mais, tenho saudade de tudo isso, né? Isso já faz 30, mais Você de pode, 30 pode anos. falar o nome ou não? Posso, tá? Pedrão e Zelão Montrase. Se vocês tiverem oportunidade de estar vendo um bate-bola nosso com o Botão, vocês vão lembrar, vocês vão dar risada certamente. Ô, Tedesco, anota aí depois pra gente procurar. Fala, Otávio. Pode falar, Juliana. Ah, vai arrumar o seu microfone. Isso não precisa cortar, tá, pessoal da edição? Não precisa cortar, deixa assim. A Juliana não quer aparecer. Ele tá batendo aqui no seu pequeno gogozinho e deve estar dando ruído, Heber. Ô, Carlinhos, aproveita já o momento. Vamos traz assim, um frios aqui pra gente. Nós não perdemos nada. Pra gente, não perdeu e isso não é pra cortar. Vai assim. Aí nós vamos pros três, né? Exatamente. Aí, aproveita aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Aí, ó. Fica à vontade. Pega um também, Carlinhos. Você está merecendo. Pega uma cerveja pra mim também, pra dar aquela limpada na goela. Você tem que falar ali, você tá mostrando o bumbum pro nosso time. Aos futuros novos convidados do Botão, para os novos Chupacana Show, eu vou dizer o seguinte, tá? Aqui você é bem tratado. Você sabe, aproveitando esse gancho já, porque daí eu pego esse trecho do vídeo e mando pra ele. O meu próximo convidado, tá aberta a câmera ou tá em mim? É que eu não tenho um retorno aqui, tá aberto. O meu próximo convidado vai ser você, professor Godofredo César Vitti. É bom. Você pode me ajudar ele no convite, falar para ele vir aqui tomar uma cachaça com nós aí? O convite acho que toma uísque, ele não toma cachaça, não é? Eu tomo isso. Eu arrumo um uísque para ele aqui. Você tem alguma história boa com o Godofredo? E chama ele para vir aqui, por favor. Aí eu não preciso convidar, mandar o WhatsApp, eu já mando só o trecho do vídeo para ele. Eu tenho algumas histórias com o Vitti que são interessantes. Uma delas, estávamos numa unidade em Putirendaba, na época do Grupo Nobo, onde a gente fez um workshop, tinha outros consultores o dia todo. E nós saímos de lá meio tarde, acabou meio tarde. Saímos de Putirendaba, para quem não sabe, pertinho de Rio Preto. E a gente vinha para Piracicaba. E estávamos conosco o doutor Jairo Maza também. Vai vir também esse aí, viu? Isso. E estavam lá os dois. E eles estavam comigo. Né? Eles estavam comigo. Né? E aí o Vitti... Nós chegamos no Washington Luiz, tocou o telefone dele, ele atendeu o telefone, era a filha, dizendo o seguinte: pai, você já chegou? Ele falou, quase. Não, falou, pai, porque é o seguinte, 7 horas, lembre, tá marcado com você, tá bom? E você precisa estar aqui às 7. Porra. 6h30. E o sem poti. 6h30, gente, o Poti, como é que ele fala pra filha, né, Que tá chegando. que ele tá chegando, né? E a conversa continuando e eu com o Maza ouvindo, né? E ele diz o seguinte, tá? A filha pergunta e fala assim: o pai, você tá onde? Ele não sabia onde ele estava, né? Ele vira pra mim e fala o seguinte: O animal! o filho de Deus, nós estamos aonde? Falei, próximo de Rio Preto. Saímos na Washington, daqui 3 horas nós estamos em Piracicaba. Né? A menina ouviu, né? E disse o seguinte: pai, é isso que eu vi? Você está em Rio Preto, 6h30, você vai chegar aqui 9h30. Você tem compromisso comigo, pai, às 7. Ele falou: não, eu chego às 7. É que você não sabe. Eu tô com um amigo, o carro dele é supersônico. Daqui a pouco nós estamos aí, fia. Desligou o telefone. E o que é? Você sabe o que era? E deu? O que deu, na verdade? Não, nem sei o que deu. Então, Vitti, ó, você já está convidado. O pessoal está enchendo meu copo aqui, fazer o jabá do meu copinho. O Vitti está convidado aqui. Ele vai dar continuidade nessa história para ver o que aconteceu. Ó, já pague mais uma para mim, que hoje eu vou almoçar acelerado. Hoje é sábado, nós estamos gravando aqui, tá? Então, assim, aliás, esse é os horários, né? Se chamar a turma aqui de segunda-feira, 10 horas da manhã, depois ninguém trabalha o resto do dia. Tá? É isso aí. Então, o Vitão, tanto o Vitti como o Maza estão convidados. Imagine esse carro, hein? O C... O velho Vitti e Jairão Maza. Isso. Que coisa linda, hein? Que privilégio. Deixa eu te falar um negócio aqui. O que tá aqui na minha... bom, das minhas perguntas aqui.
Você é consultor, a gente já está conversando isso faz tempo, eu quero saber se você dá consultoria dentro da sua casa em manejo de herbicida. Não sei se você tem algum rancho, algum sítio, uma horta, alguma coisa que você fala assim, aí, o que nós vamos aplicar hoje? A tua esposa pergunta, amor, tá dando alguma coisa aqui, o que eu aplico? Não, então é assim, eu tenho alguns vasos, né, que eu mantenho da minha mãe. Vasos de avenca, de samambaia, lá no sítio, né? E nasceu, né? E para quem não sabe, é uma das principais plantas daninhas da cana-de-açúcar. Nasceu uma hipomeia purpúrea. A flor é a coisa mais linda do mundo, tá? Talvez lá no Xaxim ela é linda, no canavial ela é problema. Foda. Tá? E a minha esposa diz o seguinte: você não imagina, tá? Você não imagina a planta que nasceu no Xaxim e que flor maravilhosa. Eu falei, ou eu arranco ou eu mato. Porque ela é problema para mim lá, entendeu? E eu acabei tirando ela de lá, tá? Eu fiquei uma semana sem conversar com a minha esposa, tá? Sem almoço e sem janta. Eu tive que se virar. Mas eu não uso, né, nada químico lá no sítio. Não porque eu não quero, porque eu sou proibido. Né? Então eu tenho minha horta. E a plaquinha? E tem uma plaquinha na porta da horta. Aqui, tudo é orgânico. Então, hoje, por exemplo, falei para Botão que eu tenho compromisso meio-dia. Né? Hoje, por exemplo, eu vou na minha horta. Tá? Coisa mais fácil seria matar os matinhos que estão lá entre os canteiros. Tá? Então eu vou ter que pegar uma enxadinha e vou ter que capinar. Não tem jeito. Tá? Se botar algum produto lá, tá? Talvez o divórcio esteja logo ali na frente. Logo ali. Tá? Okay? Mas uma coisa que é gratificante. A gente, como os biológicos chegaram em cana-de-açúcar e chegaram para ficar, não é? Eu tenho trabalhado nessa parte de hortifruti, eu tenho trabalhado alguns biológicos no sítio, que são os biológicos que a gente trabalha em cana-de-açúcar, tá? E assim, as respostas são fantásticas, não é? Então, a gente aplica um pouco aquilo que a gente aplica na cana lá, mas desde que seja biológico, não é? Então você imagina, não é, uma esposa assim e uma filha que é engenheira ambiental, tá? A pressão que eu tomo. Meu genro é agrônomo, mas ele é o que menos manda, entendeu? Ele tem que simplesmente obedecer, né? Eu e ele. O genro, inclusive um beijo para você, meu querido colega maculoso. Literalmente, né, a gente formou junto, porque eu já fui agrônomo, ele pelo menos tá exercendo ainda, né, Ebon? Então um beijo para você, um beijo para Vitória também, que você vai ser avô, né? Então meus parabéns, um beijo para todos vocês. E o que ela já falou na barriguinha, Ebon, você? Então, eu tô acompanhando, né, todos os exames que elas fazem, todas as fotografias, eu vejo, né? Ali com 20 dias, ouvindo a batidinha do coração, hoje está com 4 meses e meio. E aí eu coloquei o meu ouvido, né, na barriguinha da minha filha e eu senti o seguinte: vô, fica tranquilo, eu vou seguir a sua linha com biológicos. Não gostaria de falar em químicos, tá? Então, é aí que nós estamos arrumando, né? É aí que nós estamos indo. Deixa eu te perguntar, entrando mais agora, um pouco mais técnico, né? Uma coisa que está pegando aí nos últimos 2 anos, que essa explosão do preço do adubo foi a questão da vinhaça concentrada. Então eu queria que você desse uma palavrinha, o que isso interfere, se interfere, né, na questão aí do manejo de plantas daninhas, o que o pessoal está fazendo de correto, o que o pessoal está fazendo de cagada, tá? Enfim, a sua visão aí sobre a questão da concentração de vinhaça e o que traz de desafio também, principalmente, para o manejo de daninhas. Olha, em relação à vinhaça, eu acho que a concentrada, tá? Ou a in natura na linha, tá? Que é moda, tá? E que para mim é uma injeção na veia, desde que bem aplicada, ela tem, para mim ela tem contribuído muito mais no controle de praga de solo do que de planta daninha. Tá? Hoje está muito claro para mim, principalmente nós, né, que idealizamos isso em 99, 97, que foi o corte de soqueira, a gente veio brigando com o esfenóforo durante todo esse tempo, né, e perdendo a guerra. Uma boa aplicação via corte de soqueira disco, hoje você tem 60%, 70%,
né, de controle dessa importante praga da cana-de-açúcar que é o cianófilo. Tá? Eu acredito que dependendo do volume, uma vinhaça in natura de 30 metro cúbico, que nós vamos ter aí por volta de 20 milímetros, na linha, né, nós vamos ter um controle superior com esses produtos modernos que nós temos hoje em relação ao corte de soqueira. Acredito. Desde que a gente consiga distribuir bem esse ativo na linha. Tá? E aí tem um desafio, né? Da onde que eu coloco o produto, se eu trabalho no tanque do equipamento, no tanque grande. Não, o produto tem que trabalhar fora com uma eletrônica independente, para depois a vinhaça vir na sequência e tal. Eu acho que a vinhaça localizada é importante para isso. Né? É importante, se acredita que 20 milímetros pode ser inclusive não é uma pseudo, mas uma irrigação aí num período mais seco, inclusive, salvamento, né? Para poder ajudar. Tá? Mas quem está investindo nisso é quem tem açúcar anexado, né? Tá? Uma vinhaça mais pobre das empresas alcooleiras aí ainda está se fazendo área total. Aí sim envolve o herbicida. Por incrível que pareça, tem muita gente ainda que não entendeu que algumas moléculas são liberadas da palha a partir de 20 milímetros. Quando você fala em 20 milímetros, nós estamos falando de 200 metros cúbicos, que é praticamente o volume que todo mundo usa, tá? E isso é muito importante. Tá? O herbicida aplica antes ou depois da vinhaça? Sempre antes. Né? Sempre antes. Sempre antes. Porque eu preciso que a vinhaça tire ele da palha e ele vá para a solução do solo. Se eu tirar ele da palha, tá? Eu vou evitar uma perda importantíssima, que varia de 0,5% a 1% ao dia, que é a fotólise. Tá certo ou não? Eu escondo esse herbicida e eu zero a fotólise. Peraí. Né? Vamos falar agora pro povo que não é tanto da área. Fotólise é degradação, imagino, do herbicida pela luz, certo? Perdas por fotodegradação. Muito bom. Bom que eu fiz a pergunta mastigando um queijo aqui, ficou uma coisa maravilhosa. E todos os herbicidas, né, eles perdem sobre a palha. Tá? Todos. Alguns herbicidas que se perdem menos, na faixa aí de 0,5%, 0,6%, 0,7%. Alguns herbicidas que são fotodegradados, tá? Ao dia, eu tô falando ao dia isso, hein? Acima de 2%, esses herbicidas não são recomendados para ser aplicados sobre a palha. Tá? Esses herbicidas são aplicados para ser aplicados sobre a palha. Se eles não ficarem retidos, portanto, podem ser aplicados no período úmido. Tá? No período seco, numa janela mais seca, nós temos que buscar moléculas que realmente são pouco fotodegradadas, né? E que são bastante liberadas da palha ou pouco retidas. Né? Então, são algumas das características. A vinhaça é importante, mas ela é muito importante para isso. Tá? Então você que está trabalhando de edição, você já tem serviço, vai fazer aquele corte Minuto Chupacana Show com o Weber Valério, que vai dar as dicas aqui do negócio. Eu acho que você falou um ponto importante de maneira breve, e eu fui no seu evento. Aliás, parabéns, depois você me fala a data, esse ano já tá tudo certo, né? 24 e 25 de agosto. 25 de agosto, meu aniversário, mas você já me deu o presente que foi a cachaça. E no outro que eu fui, acho que dos pontos que o pessoal bateu lá, Heber, se você puder comentar alguma coisa assim, com essa questão da vinhaça localizada também, é que a turma quer misturar o que der dentro ali do tanque, tá? E não necessariamente só disso, mas quando vai fazer uma aplicação dedicada também à mistura. Como é que o pessoal está trabalhando com essa questão de mistura em tanque? Está respeitando? Está fazendo cagada? Ou tem algumas coisas que você sabe que vai dar merda e a turma está fazendo? Como é que você vê isso aí? Toda regra tem exceção. Né? Tem gente que está cuidando disso, tem gente que está preocupado com isso. Né? E eu diria para você que a maioria não tem noção do que pode estar acontecendo dentro de um tanque de uma plantadora, de um tanque de um pulverizador, de um tanque de um caminhão calda pronta, tudo bem? Ou de um nonino, tá? Que o cara está aproveitando a operação para colocar outras tecnologias, outros produtos, outros fertilizantes e tal. Tá? Eu aprendi uma coisa com a pesquisa. Primeiro, quando você trabalha um herbicida isolado, você conhece as características desse herbicida. Né? Quando você associa um segundo, um terceiro, ou às vezes, em função dessa flora complexa que nós temos,
uma quarta molécula, você passa a não conhecer mais o que está dentro do tanque. Tá? Isso pode ter um efeito contrário daquilo que você imagina, principalmente em relação a uma fitointoxicação. Botão, talvez isso fique para uma próxima oportunidade, não é para hoje. Tá? O setor intoxica a cana com herbicida hoje, infelizmente. Com essas maravilhas dessas moléculas que nós temos, com essa excepcional tecnologia, ou pelo menos informações sobre tecnologia de aplicação que nós temos hoje. Nós intoxicamos o canavial. Tá? Isso é muito triste. Né? O Weber, a empresa do Weber, intoxicou. Jantei, já almocei no final do ano agora, com um ex-diretor, 25 anos, foi ex-diretor da Cosan. Né? E a gente estava discutindo o quanto que nós poderíamos ter travado de cana lá atrás, não é? Aplicando e recomendando. As informações não existiam. Ou se existiam, elas estavam dentro das instituições, tá? E não tinha como chegar na ponta. Então, uma das coisas que a gente preza muito hoje no nosso trabalho, Botão, é a transferência dessa tecnologia. Você tem que buscar informação dentro da instituição e trazer para a ponta. Não é? Então a gente sabe hoje que durante a aplicação o setor perde 20% de tudo aquilo que ele aplica. Tá? Isso não é a propriedade da cana. Tá certo? Nós já pegamos em grão 50%. Não chega no alvo. Né? Então isso é muito sério. Tá? Mas pode melhorar isso? Pode. Chegar a quanto? A 5, a 10. Perder vai, né? Tem Perder que minimizar. vai. A 5, a 10. Imagina você economizar 10% de todo o herbicida que se aplica. Então isso é importante. Com pequenas modificações em um pulverizador, no equipamento de pulverização. Voltando no tanque. Tá? O que está acontecendo dentro do tanque, se você perguntar para mim, aquilo é uma caixa preta. Não é? Você tem lá dentro bioestimulante, você tem nematicidas, você tem inseticidas, você tem fungicidas, você tem micronutrientes, tá? E você tem formulações diferentes. Alguém pode estar segregando e você não consegue manter distribuição dessa tecnologia. Tá? Alguém pode estar segregando e arrastando outra tecnologia e entortando a distribuição. Não é? Então isso é muito grave. Por que a gente acha que, ou tem certeza que você prejudica a distribuição se você não tiver uma tecnologia que mantém ativo suspenso? Porque hoje existe método para medir. Não é? Hoje a gente faz coleta de depósito em placas, tá? E que vai para laboratório e que se sabe o quanto saiu da ponta e o quanto chegou no alvo. Então nós temos hoje tecnologias maravilhosas segregando no tanque, do caldo da planta, do pulverizador, da plantadora, do cobridor, tá? E que nós não conseguimos distribuir a quantidade de ativo uniformemente ao longo do sulco ou da linha da cana. Isso é um problema seríssimo que tem que ser resolvido. Você falou aí, no seu comentário, da onde que nós temos que beber, aí do ponto de vista acadêmico, né, as informações. Você procura onde? Eu sei que você tem muito contato com o professor Vellini, mas e aí, como é que está a relação dos consultores ou do que acontece na ponta com a academia? Pesquisa, enfim, como é que você vê isso aí? Olha, a gente tem alguns amigos consultores que vieram da academia. Não é? Eu tenho, desde 2005, né, eu digo que eu sou um privilegiado quando, num evento em São Paulo, eu conheci o professor Edivaldo Vellini. Né? O Caio ainda, naquela época, não sei se o Caio já cursava a universidade, né? Tá? Mas é uma outra sumidade de moço que está aí, que certamente vai contribuir muito. Caio Carbonari. Caio tá? Carbonari. Porque segue a linha do professor Vellini. Não é? Talvez o Caio seja um dos legados que o Vellini vai deixar, né? Tá? Então, assim, as duas esposas são pesquisadoras, né? Eles criaram a Bioativa hoje, estão trabalhando na linha, para você ter uma noção, um trabalho maravilhoso, com um pernilongo perigosíssimo, lá em Roraima, na barranca de uma represa, né? Agora, fazendo um estudo, a gente está participando disso, em relação à mosca do estábulo, né? E também acredito eu que até o final do ano a gente vai ter um feromônio para diarreia, né? Para ser colocado dentro de uma armadilha eletrônica,
né? Controlando precipitação, umidade relativa, temperatura, tá? E todo dia de manhã essas informações chegam por intermédio de uma foto que ela tira, né, no celular do gestor dentro da usina, tá, para ele tomar decisão de como é que está a captura de machos. Isso é fantástico. Né? Tá? Então, entra numa descoberta agora de feromônios, né, para a gente otimizar e racionalizar aplicações no controle de pragas. Né? Então, eu sou um privilegiado porque eu conheci esses caras lá atrás. Né? E esses caras me dizem o seguinte, eles usam uma frase, né, que me deixa assim, fala, pô, nós estamos mexendo com gente muito séria, né? Tá? Weber, mais ou menos, eu disse o seguinte, quando a Cosan diz o seguinte, Weber, se está tendo a oportunidade, a Cosan está aí para você nos ajudar a recomendar e aplicar. Tá? Só que nós estamos abrindo um greenfield, em Jataí na época, tá? E que nós precisamos aplicar herbicida no todo em cima da palha. Nós não tínhamos informações de quem seriam as moléculas que poderiam estar se aplicando sobre a palha, né? Quais seriam as perdas, né? E aí a gente se aproximou da pesquisa. Tá? E as respostas foram muito rápidas. Né? Weber, nós somos funcionários públicos, recebemos por isso, para pesquisar e para trabalhar. Tá? Então vamos combinar o seguinte entre nós, tá? A dúvida que se tiver no campo, você traz para cá, e nós temos o dever de responder. Tá? Então, isso foi... E aí criou-se uma amizade, uma confiabilidade entre as partes, que até hoje, né, e só tende a crescer e cresce. Quer dizer, eu me sinto muito à vontade, né, e muito seguro, né, de estar levando para o campo realmente o que eu vejo. Esses profissionais, eles são especialistas em desenvolvimento de métodos, né? E são referências em herbicidas de cana na palha, empalhada, tá? E agora estão trabalhando os inseticidas e os fungicidas também, tá? E biológicos também. Então, isso deixa o consultor, o influenciador muito tranquilo e seguro para poder pegar a informação e trazer para a ponta, viu, Botão? Que tem um embasamento acadêmico. Não, né? é fantástico. Eu vou dar trabalho pro pessoal da edição, inclusive se vocês puderem depois colocar o LinkedIn, alguma coisa que vocês encontrarem dos professores do Velini e do Caio Carbonara, que nós colocamos aqui, para o pessoal que eventualmente vai assistir, ter acesso a isso, tá, meninas? Vocês anotam aí depois para a gente colocar. Por que oração agora? Agora são 11h15. Muito bom, nós temos um tempinho. É isso aí, 11h15? 11h15, 11 horas. 11 horas a gente tomando uma aqui, já tô ficando bonito pro sabadão. Deixa eu te perguntar, nós participamos de um evento junto, que foi o pessoal da Taranis, poderia estar aqui fazendo jabá pra gente hoje, pessoal, que é a questão, um beijo para vocês da Taranis também, são parceiros nossos aqui, tá? Como é que tá essa questão da tecnologia para identificação mais fácil, mais confiável, por imagem aérea, dessas tecnologias que estão surgindo aí? Como é que você enxerga isso daí, Heber? De todas. Todas, de maneira geral, não precisa ser a Taranis específico. De todas que estão sendo disponibilizadas, para mim a Taranis é uma das referências. De todas que nós analisamos até hoje. Tá? Eu fico triste em realmente uma tecnologia daquela não emplacar. Né? Pode ser por custo? O custo se ajusta. Custo-benefício. Positivo? O cara é relativo, né? Pois é. Agora, o que eu acho que está faltando, Botão? Uma tecnologia dessa, quando você vai implementar uma tecnologia dessa, se você vendeu-se muito e falou-se muito, tá? Em mapear no momento correto, tá? A flora. Uhum. Tudo bem? Então eu vou gastar lá X reais por hectare para trazer realmente, tá? Qual que é a flora, qual que é a espécie, né? Qual que é a espécie que eu não consegui controlar, né? Quais são as espécies que realmente predominam naquela área para mim poder elaborar a melhor estratégia de controle, né? Se for só isso, cara, é complicado. Uma imagem de qualidade como tem a Taranis, né? A gente precisava tentar buscar no momento de captura, de voo, tá? Mais informações. Eu tenho falado sobre isso. Então, buscar realmente
o stand de um plantio, buscar já com canavial, com biomassa, flutuação de biomassa e associar isso com ataque de nematóide. Isso a gente fazia em 2000 com infravermelho, não é? Hoje você avançou muito nessa questão, tá? Aliás, nematóide hoje, né, muita gente trata sem saber se tem, tá? Muita gente não trata porque não sabe que tem, não é? Resumo da ópera, não se tem diagnóstico, não é? Alguém fala que o seguinte, aqui eu tenho, porque há 20 anos atrás alguém levou num determinado laboratório e tinha. Há 20 anos atrás, né? Quantas variedades, quanto ciclo de cana passou, né? Era cana queimada, hoje é cana crua, né? Então falta-se diagnóstico para tudo. Então, cara, assim, essas ferramentas estão aí, tá? O que precisa entender, né? E a gente tem conversado com a Tanante sobre isso, né? É que a gente tem que explorar mais um voo, uma captura, tá? Trazer mais informações para o gestor poder analisar e tomar decisão, tá? Eu acho que isso está faltando. Entendi. Não é? Acho que isso falta. Mas é um negócio que tá... Não, um negócio que tá aí para ficar. Aí. Né? Tá aí para ficar. Nós não temos mais gente para pegar um golzinho, tá? E andar 45, 90, 100, 150, 200, 450 mil hectares para mapear a plandaninha. Isso não existe. Você falou num ponto agora, eu tô com um roteiro aqui, né? Vocês podem ver, tá tudo anotadinho aqui, que eu montei da minha cabeça para fazer a pergunta aqui pro nosso querido. Então, nada do que foi aqui tá combinado, é tudo pergunta de sopetão aqui. O Heber só fez questão de pedir... Você lembra que você fez isso? Ele só falou assim, Botão, eu gostaria que você fizesse só uma pergunta para mim, que é uma coisa também que, não vou dizer que me incomoda, mas eu vou fazer que é uma das coisas que está mais circundando aí o meu contexto. E aí agora, né, nós vamos conversar. Como é que você vê a questão das pessoas, da capacitação, do treinamento, esses bichos novos que estão... Bicho aí que eu estou falando, não bicho no campo, mas bicho recém-formado, né, que estão começando a trabalhar. Como é que você vê a capacitação da mão de obra, mais específico na sua área, mas como um todo dentro do nosso setor, Heber? Preocupadíssimo. Preocupadíssimo. Pessoalmente, eu vi, isso há pouco tempo atrás, eu vi numa unidade de um grupo, tá? Em março, eu conheci um gerente, eu conheci um coordenador de tratos, eu conheci um supervisor de tratos, o time desse gerente, tá? E eu voltar no meio do ano, eu não encontrar mais o gerente, consequentemente não encontrar mais o coordenador e nem o supervisor. E eu chegar em outubro, já era um terceiro gerente, era um terceiro coordenador e uma nova equipe embaixo desse coordenador. Então, uma rotatividade monstruosa, tá? Um turnover talvez nunca visto, tá? Em regiões de fronteira realmente, né? E que lá é muito mais difícil você encontrar uma mão de obra, tá? E quando você testa levar uma equipe competente, que já está capacitada do centro do estado de São Paulo para um lugar desse, tá? Ele fica um mês, 2 meses e ele vem embora, porque a família não se adapta, tá? É difícil, tem que se fazer um trabalho em cima disso. Então, é o seguinte, que é a conclusão que a gente chegou, tá? Antes de falar em capacitação, quando você vai para essas regiões, tente identificar e capacitar o pessoal da região. Da região. Não migra gente daqui para lá, que não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai ficar. Né? Não vai ficar. É a temperatura, é a escola, tá? É a cidade que é pequena, que oferece pouca infraestrutura. Né? Então, é difícil. Tá? O pessoal de lá se vira. Né? Por quê? Porque Campo Grande está perto, porque Goiânia está perto, porque eles se viram. Tá? Agora, Botão, eu participei, na época, e cito de novo, com muita firmeza, tá? Eu cito a Cosan, porque a Cosan ela tinha uma peculiaridade. Tá? Ninguém saía. E para entrar não era fácil. Foda. Era foda. Era foda. Esse era o Cosan. Mas a Cosan tinha um sistema de capacitação
de trainee, de gente nova. A Cosan sempre tinha gente capacitada na manga do colete. Por que ela fazia isso? Não porque ela perdia, porque ela comprava usina. Tudo bem? Ela comprava usina. Eu me lembro que eu fui na Federal de Goiás, tá, para identificar ultimonistas para fazer estágio em Jataí, pela Cosan. Não é? Então, ela andava na frente. E quando trazia esse estagiário, não é? Botava ele na unidade, malhar ele. Identificar dentro da unidade qual que era a afinidade dele. Uhum. Não é? Eu peguei uma menina na usina Costa Pinto, em Piracicaba, fazendo estágio em fertirrigação. Não era o que a menina queria. Mas quando ela saiu comigo para fazer uma visita sobre manejo de planta daninha, ela se apaixonou. Se encontrou. No final, eu disse pro gerente, pro diretor que estava comigo, aqui do Polo de Piracicaba, falei, essa menina não pode ficar infértil. Essa menina tenta entender dela aquilo que realmente ela quer aqui dentro. Essa menina passou a ser gestora de tratos culturais. Essa menina hoje é uma gestora da Bayer. Da Bayer. Essa menina comenta em evento da Bayer, recentemente agora em Ribeirão Preto, tá? O porquê que talvez ela está na Bayer hoje. Você pode falar o nome dela ou não? Beatriz? Beatriz. O sobrenome? Não me lembro. Pode. Ah, não lembra. Não é que estava em Goiás, era? Eu acho que não. Ah, então depois a gente... Se você assistir, Bia, né, e lembrar dessa história, você fala. Mas vai lá, desculpe interromper. E também a gente pode estar fornecendo dos pesquisadores, do Caio, do Avelino e da Bia, que são pessoas dos dois fornecedores do cimento branco. Que são pessoas, né, que a gente viveu aí, que tem histórias maravilhosas. Mas assim, o que eu vejo hoje, os meninos estão saindo das escolas, chegando na usina, alguém está pegando esses meninos, jogando na arena, levantando o portão e soltando o tigre. O tigre vai comer. Ele não tem como sobreviver. Não é? Aí a pressão começa a ser forte e ele desiste. Aí não é aquilo que ele queria e ele vai embora. Aí ele não entrega e ele é desligado. E a rotatividade? E a rotatividade anda. Então, Botão, a gente juntos, talvez isso seja um dos legados. Aliás, eu acho que a gente teria que conversar, né? Nós teríamos que conversar para ver o que a gente pode estar fazendo em relação à Academia Cooperativa da Cana, em chegar mais rápido e chegar em mais gente, tá? Inclusive nessa meninada nova, preparando-os para que eles possam cair na arena e não ser devorados. Tá? Nós temos um projeto juntos, que é a Academia Corporativa da Cana, que é maravilhoso. Já faz o jabá nosso. Então, Esse dia... Faz o jabá. Não, esse dia eu fiquei contente, porque eu estou falando com o gerente, 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Aí os caras me ligam, eu ligo para eles esse horário, estou lá no sítio à vontade, conversando com o cara, falou, desculpa, Herbert, eu não consegui te atender porque eu estava vendo uma aula da Academia Corporativa da Cana de vocês e do PSEG. É o tempo que a gente tem, nós chegamos da usina e eu estou assistindo a aula da Academia Corporativa da Cana. Eu me lembro com o Glauber, eu me lembro com vocês, eu me lembro que a gente não escolheu, mas que a gente conseguiu enxergar profissionais de primeira linha que podem estar ajudando o setor. O time da Academia Corporativa da Cana hoje, você não encontra em qualquer esquina. São pessoas, uma seleção de pessoas que estão disponíveis, né? Que estão disponíveis aqui na academia, né? Para realmente partir para capacitação. Né? Eu me lembro da Universidade da Cana, né? Que foi um projeto que nasceu numa conversa na beira de piscina em São Paulo entre eu e o Antônio Zen, da FMC. Né? É onde nós formamos 40 profissionais que foram disponibilizados para o setor. Um ano internados, saí alguns no final de semana para ir para casa para ver a família. Um ano internado. E viram tudo em relação à cana-de-açúcar. Tudo que vocês podem imaginar. Da implantação no canavial à comercialização. Não é?
E esses meninos, um deles ficou comigo 12 anos, hoje está no CTC, que é o Fernando, né? Que eu escolhi e peguei, né? Para mim. Né? 4 a FMC escolheu. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar da academia e o quarto lugar. Né? Os demais já estavam todos empregados, John Deere e grandes grupos. Né? Mas morreu aí, não é? Morreu aí. Esses projetos, eles são extremamente importantes. Nós vamos ter que capacitar, companheiro. Pessoas que estão muito ligadas a mim, que eu devo muito a elas, que já se aposentaram, que já se desligaram, tá? Mas frequentam nossos eventos ainda. Frequentam nossos eventos ainda porque gostam, são apaixonados. Vou dar alguns nomes aqui. E, ó, tá, não é combinado, hein? Eu falei aqui pra você. Tem algum cara de referência? Não. Alguns. João Martins. João Sacomano. Piracicabana. Dr. Rodolfo Geraldi. Tá? Fora do setor, consegue subir o 15 para a Série D do Brasileiro. Amigo pessoal. Deu a primeira oportunidade para mim comprar 2 máquinas e ser o primeiro prestador de serviço em aplicação de herbicida na Cosan. E depois de 3 anos, você vai ter a oportunidade de começar a recomendar numa usina e nós vamos te analisar. E depois a gente começou a recomendar, começou a aplicar, começou a capacitar e aí ficou aquela maravilha da Cosan, bateu 88 toneladas e hoje tem 33 unidades. Então, assim, algumas pessoas que realmente são pessoas referências. Humberto Carrara, são pessoas que vai fazer falta. Pergunta, Botão, quem vai substituir? Quem vai substituir? Ou você acha que a inteligência artificial vai dar conta? Não vai dar conta. Não vai dar conta. Então a gente tem que criar também esses elementos. O dígito está aí. Nós estamos desenvolvendo algo que é monstro. Monstrengo. Eu falo que é um monstro. Nós estamos desenvolvendo um software junto com a Unesp, e convidamos a Almoia agora para ser a fornecedora de informações que nós precisamos, tá? Que vai ser assim, cara. Olha, todas as informações, considerando todas as variáveis, tem mais de 50, para se recomendar um tratamento de herbicida, tá? Tá no sistema. Então vamos lá? Vamos lá. Então tá lá. Toda a matologia, análise física, química dos solos, as características fisicoquímicas dos herbicidas, a época, tá tudo lá, tá bom? É palha, não é palha, tudo lá. É na úmida, é na semi-úmida, é na seca, em seca, é na seca. Esse software ele vai me dar 3 opções. Isso está desenvolvendo. Tá. 3 opções. Primeira opção, tá? Que ele vai me dar, considerando seletividade, custo e eficácia. E a segunda e a terceira opção. E eu vou analisar. De repente, ele pode jogar para mim uma opção onde ele é seletivo, ele é eficaz, mas ele tem maior custo. A segunda opção, ele tem menor custo, ele é eficaz, mas de repente, se São Pedro quebrar o contrato e mandar água no mês de agosto, que frequentemente é seco, eu posso intoxicar em função das características dos herbicidas que eu utilizei. Tá? Então eu vou escolher em relação às 3 opções que ele me dá. O gestor vai ter a oportunidade de escolher, tá? E optar. Não é? Então tem que começar a se criar essas ferramentas, tá? Para amanhã ou depois, infelizmente, tá? Não substituir, ou auxiliar o técnico que hoje ele precisa ser capacitado. Tá? E logicamente que um profissional desse vai ter que entender o software. Ele tem que abastecer o software. O software, se eu não botar a informação lá dentro, ele não vai dar as informações. Né? Então, passa por diagnóstico. Né? Nós não temos diagnóstico hoje para entender por que a tecnologia A, ela me deu a resposta e entregou a minha expectativa, Botão, e por que a B não entregou. Tá? E aí eu dou alguns exemplos. Né? A Biotrop estava com um trabalho
né, juntamente com a Inês, eles me apresentaram. A Inês certo? é fantástica, hein? Que é assim, cara, para mim colocar um micro-organismo meu lá no solo, tá, eu preciso mapear esse solo. Está deficiente desse micro-organismo lá no solo? Se não tiver, não adianta eu colocar, não vou ter resposta. Se tivesse deficiente de tudo, todas as tecnologias que estariam aí iam dar resposta. Aí eu vou ter 400 toneladas de cana por hectare. Não é assim. Né? E tem muita ferramenta que está ficando na prateleira porque o cara utilizou e não teve resposta. Ou porque foi mal aplicada, não tem tecnologia de aplicação, ou tá, o diagnóstico está errado. Não é aquela tecnologia para aquele momento, naquele cenário, naquela situação, não é. Ué. Então eu tenho que aprender a trabalhar com diagnóstico. E cada vez mais. Os micro-organismos estão aí, a microbiologia, os biológicos estão chegando, né? E ninguém faz milagre. Tá certo? Ninguém faz milagre. Tá? Eu estou vendo hoje os nematicidas biológicos não devem mais para os químicos. Não vai dever nada para os químicos. Não é? E com segurança. E assim, nós estamos vendo bacilos sendo reproduzidos, aguentando o tranco no período seco, por causa de formulação em endóscopio, formulações seguras, né? Com 10 a 11 de bacilos, né? Dependendo se é um ou outro. Hoje nós temos nematicida com 3 bacilos. Tá? E que está multiplicando e que na soca subsequente nós estamos vendo bacilos controlando o nematóide. Não deve nada para químico mais. Não é? Não deve nada para químico. Então, mas nós precisamos de diagnóstico. Não é? Então, tratar nematóide hoje com diagnóstico já não é fácil. Sem diagnóstico, não vai tratar. Tiro no escuro. Eu fui chamado no Paraná para ver o porquê que o nematicida biológico não dá resultado. Não é? E aí eu vou em 2 áreas e não dá resultado. Então você vê as áreas de referência, não tem diferença nenhuma. Visual. Mas de repente um senhor, esses senhores que acabou também, né? Que conhecem a usina de Cabo Rabo, diz o seguinte: senhor Herbert, mas nós temos um plantio aí que a diferença é visual. Então nós vamos lá ver. Aquela diferença visual, o professor Wilson Novaretti me ensinou, tá? Que é de 20 toneladas para cima. Tudo bem? E nós vimos lá aquela diferença. Aí o gerente falou assim para mim: por que lá não deu e aqui deu? Eu falei: porque lá você não tem nematóide e aqui você tem. Você analisou antes de aplicar? Não. Pois é. Não é? Pois é. Então falta diagnóstico. Falta muito diagnóstico. Para tudo nós temos que aprender a fazer. Isso sabe o que me preocupa, Botão? Aquelas equipes que normalmente estavam ligadas ao planejamento técnico, aquelas equipes estão desaparecendo. Elas não existem mais. Aquela equipe de 30 pessoas para mapear broca, mapear cigarrinha, mapear nematóide, tudo bem? Fazer um rogue em viveiro, acabou tudo isso. Rogue? Se você perguntar para a turma nova, pô, o que é? Não onde vive? Não sabe o que é. Então, temos que capacitar. Pois, olha, o resumo, temos que capacitar. Tá? Vocês têm no DNA, o PSEG tem no DNA, aliás, hoje eu vi aqui, vocês têm um andar aqui em cima que vai estar composta por salas de aula e tal. Está no DNA de vocês capacitação. Tá? E eu sou, de novo, um privilegiado, né? Porque eu vou conhecer um Botão, eu conheço os proprietários do PSEG, eu conheço um Haroldo, estou conhecendo as meninas, conhecendo vocês. Eu sou um privilegiado. Tá? Por quê? Porque eu acho que a gente se completa. Não só a Agrociência, outras empresas que trabalham como influenciadores, como consultores, como pesquisadores. Tá? Okay? Eu achei que eu precisava ter uma equipe de experimentação. Para quê? Para que eu consiga levar uma informação minha, que eu vi, que eu pesei, investi em caminhões com célula de carga, tá? Para mim poder levar uma informação que é minha e que eu acredito. Né? Então a sinergia que eu acho que a gente tem junto com uma instituição chamada PSEG, ela é muito importante. E nesse momento nós não podemos perder a chance. Tá? E fui angariado e fui privilegiado de ser o primeiro convidado a estar batendo um papo com o Botão no Chupacana Show, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Aqui está a oportunidade realmente, tá, da gente estar discutindo as peculiaridades do setor. Então, mas não é gostoso? A minha diretriz, o Herbert, foi o seguinte: cara, imagina que nós estamos num bar. E literalmente a nossa equipe ela não está trabalhando ali no fundo, vocês não conseguem ver, mas está todo mundo com uma bandeja de frios.
igual essa. O pessoal só não abriu uma cerveja porque eles falaram assim, olha, deu hora de trabalho, por mim já podia ter aberto. Mas é isso que nós queremos trazer. E quanta informação nós não passamos aqui de maneira descontraída, tá? Mas assim, é isso aí mesmo, pessoal, capacitação. E aí fazendo um jabá, né? O pessoal da edição vai colocar aqui depois, né, da Academia da Cana, que é um curso, uma capacitação fantástica. O Webson falou, assim, não é porque eu tô lá, você também tá lá, mas assim, é bom o negócio, né? É um negócio muito, muito bacana, tá? Cara, nós já estamos chegando para os finalmente. Mas antes da gente encerrar, eu só queria o seguinte, porque a minha expectativa também, começando esse projeto, não é falar somente para o pessoal que já é técnico, para o pessoal que é do setor. Nós vamos ter outras linhas, como assim, cana para não agrônomos e tal. E uma das perguntas, Heber, e aí eu vou compartilhar com você, que eu sempre respondo é o seguinte, ô Botão, você é agrônomo, né? Vem aqui e tal, o que está acontecendo aqui na minha hortinha? Para a gente encerrar a nossa parte técnica. Eu falo, cara, eu não tenho, mas você não é agrônomo? Então, para você que sempre pergunta o seguinte, Botão, eu tô com essa daninha aqui, me fala uma receita, arroz com feijão, para aquela tia sua que tem uma horta no fundo de quintal ali e quer falar o seguinte, eu quero matar essas porra aí. Ao contrário da sua esposa, que você fala assim, aqui só entra orgânico. Mas não, eu quero meter veneno nesse negócio aqui, vou arrebentar tudo. O que você fala assim, arroz com feijão? Tem alguma coisa ou não? Ou não dá para fazer isso também? Eu não sei. Não, eu acho que aí não. Eu acho que aí se a gente puder evitar, tá? Mas eu acho que tem algumas tecnologias, como enraizadores. Né? Você sabia que uma das pragas que mais limita a produtividade em hortifruti são nematóides? Mas pensando na tia, na minha tia que tá fazendo ali a coisa, né, cara? Pra pessoa de casa. Portinha. 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 O que a cenoura que não cresce, fica com 3 dedinhos. A beterraba que não cresce. O pé da alface, que fica com raizinha torta e aquele pezinho solto por cima do solo. Molha, daqui 15 minutos ela tá murcha. Você entendeu? Acho que tem muita coisa que dá pra fazer nesse sentido. Ou seja, vai catando na mãozinha mesmo, na enxada e investe em outras coisas. Mas não tenha dúvida. 10-10-10. Isso. 10-10-10, tá? Calcário de efeito rápido, tá certo? PRNT elevado. Tá? Por quê? Porque a hortifruti é a resposta rápida. Tá? Acho que tem muita coisa e com bastante segurança para tá falando com esse pessoal. Esse pessoal é importante, hein? Esse pessoal é importante. Eu fiquei muito triste uma vez que eu vi de um fornecedor de cana 35 anos atrás. Presta atenção nisso. Tinha um presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba que disse o seguinte, você tem horta na propriedade? Um dos maiores fornecedores de cana de Piracicaba. Ele falou, pra quê? Você ter a tua alface, a tua chicória, a tua cenoura? Ele falou, imagina, muito mais barato ir no mercado e comprar. Você entendeu? Quanto custa, tá? Para mim, manter uma horta lá no sítio? Que eu dou pro caseiro, eu dou pro vizinho, né? Dou pra família da minha esposa. Quanto custa isso? Não ficava muito mais barato eu ir no varejão e pegar um pé de chicória, um pé de alface? E o relax, que é isso? É lúdico, né? O negócio ele é tranquilo. Você entendeu? Eu pegar um bacillus que eu conheço na dose correta para ser trabalhado em cenoura e pegar uma cenoura maravilhosa sem efeito nematóide, não é gratificante isso? Não é? Mas se eu for na agropecuária, tem essas porra aí para comprar ou não? Acho que tem. Olha lá, filho de Deus. Isso aí. Entendeu? Para algumas agropecuárias, tem algumas das agropecuárias que o cara não sabe aquilo que ele está vendendo, aí fica difícil. Né? Fica difícil. Tem que ter um agrônomo na agropecuária. Aliás, tudo isso é com recomendação. Não vai meter veneno, né? Pois a pergunta aqui eu só estou perguntando para você, caso facilitar, o pessoal vai indicar, tá? Não vi me xingar depois, exatamente, não vem xingar depois. O que eu vou fazer agora, cara? Nós já estamos indo para o encerramento, eu vou pedir para você pagar mais uma dose para mim aqui. Faça uma gentileza. Eu não sei se vocês estão percebendo a garrafa, ou a quantidade. Eu vou ter que deixar a garrafa de presente mesmo, porque a dele... Eu já trouxe. Ela tá indo possivelmente. Eu me empolgo lá em casa, aí eu dou umas aceleradas no neutro e aí fica foda. Bom, o negócio é o seguinte, cara. Eu acho que da ponto de vista até para não ficar muito longo o nosso negócio, depois o pessoal comenta aí, vê se ficou muito tempo, pouco tempo.
Eu gentilmente, Jesus amado, hoje é dia, hein? É dia das mães, vai fazer aniversário. O que você vai? Você vai pro sítio agora? Vou pro sítio, cara. Você já imaginou? Sítio, amanhã tem churrasco do dia das mães. Ele começou agora. Minha filha quer fazer amanhã aquele sarapatel, aquela diversidade num disco de arado. Alguém já viu isso? Um disco de arado? Isso fica bom, hein? Disco de arado é um disco de ferro, que não se fosse uma bacia, onde você põe calabresa, você põe frango, você põe picanha, você põe ponta de peito, você põe linguiça. Você põe. É por isso que está explicado Depois o tanquinho mais lindo do setor. A orelha fica inchada, desse tamanho assim. É um molde de ácido caloria. úrico do caralho. O mol é muitas calorias. Tá? O que eu vou pedir gentilmente aqui, então, para você acompanhar agora comigo? Acho que o pessoal vai colocar algumas coisas na tela aí e você vai. Agora é aquele tipo momento, sabe, do Faustão, que a gente mostra umas coisas bacanas. Tá? Não fizemos depoimento porque a gente não tem dinheiro ainda, não tem nenhum patrocinador, vocês estão vendo aqui. Mas a gente selecionou umas fotos. Aliás, nós estamos mal aqui embaixo. Não, você viu aqui, ó. Só tá eu aqui, ó. Bota seu jabá. Isso aqui é justamente para você patrocinar aqui o Chupacana Show. Vamos começar aí, Pochetinha. Coloca algumas coisas na tela para ver se ele reconhece algumas dessas imagens aqui que gentilmente foram cedidas. Vamos lá, filho de Deus. Olha lá, quem que você conhece? Quem que é? Rapaz! Isso aí foi confidencial o negócio. Olha lá. Pode colocar, vai tocando aí, Pochetinha. Devagarzinho, tá? Olha lá, esse aí são quem? Aquele é você, acredito eu. E aquele é o seu pai? Ai, que coisa linda. Se você começar a chorar, eu vou chorar também. Então para. Próximo. Olha lá. E vocês têm quantos anos? Você lembra ou não? Mais ou menos. 10 anos. Essa época aí que você ia com o seu avô levar... Cana. Na usina. Olha lá. Aí, ó. Você falou que nós era mentiroso querendo jogar bola. Cadê você ali? Parte de cima, eu vou tentar te chutar. De cima, da esquerda para direita ali, o segundo do lado do goleiro, acredito eu. Aí eu já tinha tido a fratura exposta e já tinha... Meu sonho já tinha, de profissional, já tinha ido pro saco. Serrote Futebol Clube, isso aí mesmo? É isso aí. Olha lá, pode tocar. Olha lá, o que eu perguntei. Perguntei do nome lá. O Eber. Que coisa boa. Pode ir, meus amigos. Isso aí foi tudo a Vitória que gentilmente me enviou, viu? Essa audiência. Aí é Copla Cana. Aqui você já... Copla Cana. Agora eu vou tentar chutar. O céu é aquele ali, de baixo, que tá com a calça um pouco mais justa ali, bonitinho. Exatamente. Penúltimo. Ah, não. Aqui, do meio. Esse aqui, Isso. Do lado do barbudo. Isso. Esse aí, que time que era? O time da Copla Cana. A gente tinha um campinho de futebol, em dimensão pequena lá. Time que a gente jogava internamente lá. Olha lá. Pode passar, Pochetinha. É isso aí. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. O último cara em pé do lado direito. Você conhece? Cara, você falando agora, não é o Arnaldo Bortoleta? Arnaldo Bortoleta. Quando eu contratei ele... Você contratou o Arnaldo? Eu contratei ele na Associação dos Fornecedores de Cana. Tá? Hoje é o presidente da Copla Cana. Pode tocar. Esse aí é quando? Faculdade? Esse é 82, quando eu tomei meu trote. Que coisa boa, hein? Você não tinha esse tanquinho maravilhoso ainda. Olha lá, pode tocar mais um aí, vamos ver. E esse aí? Esse é na formatura. Esses são seus pais? Meus pais. Coisa boa. Isso aí é quando, Weber? Que ano? 83. 82. 82? Isso, final de E esse 82. daí? Esse shortinho maravilhoso, sexy aí, hein? Maravilhoso. Isso aí que ano? Isso aí, cara. 2019. 2019 não. Jesus amado, não me assuste. 2019. Isso eu tinha 19 anos. Tô com 64. E esse Fusquinha? Você sabe que eu tenho um Fusca, né? Um Fusca é uma Kombi que eu ia te buscar. Eu sei. Isso era uma Fusquinha azul marinho maravilhoso. Vamos lá. Qual que é o próximo aí? Olha lá isso aí, ó. Essa é minha esposa hoje. Olha lá, que coisa linda que você dá. E ela também linda. Dá pra ver porque que a Vitória é bonita. Porque você não contribuiu muito, com todo respeito ao meu amigo Esther, eu conheci minha esposa. Isso aí, ela tinha quantos anos? Você tinha quantos anos? Tinha 20 anos. 19, 20 anos. Vai lá. Aí, ó. Esse um pouco depois. Isso aí foi um negócio do outro mundo, cara. Isso aí eu saí na Grande Rio, no Rio, e eu tomei da concentração na dispersão,
é mais ou menos 50 minutos de desfile. Você desfilou? Desfilamos na Grande Rio. Eu tomei 1 litro de Black. E quando eu saí, nós chegamos na dispersão, eu não sabia onde eu estava. E a minha esposa, eu perdi minha esposa voltou pro camarote. Tinha o WhatsApp naquela época, claro, para você localizar. WhatsApp, não tinha nada, eu não sabia nem onde eu estava. E a nossa dispersão foi 10 para meia-noite. Eu consegui achar, todo mundo desesperado, eu consegui achar o camarote que a gente estava 4 horas da manhã. Eu não sabia onde eu estava. Jaime Maia se perdeu também. Professor Jaime Maia? Algumas figuras que nós estávamos juntos, né? Eu acho que foi o nosso bloco que rebaixou a Grande Rio naquele ano. Dá pra ver o uísque ali na mão. Isso era o uísque que você tá tomando, não? E ela bebe ou não? Como é que chama a sua esposa? Edna. Edna, um beijo pra você, viu, querida? Muito obrigado por você ceder o seu respectivo aqui. Eu sei que você trabalha com biológico para participar com a gente nesse sábado. Ele tá chorando e eu tô quase chorando aqui. Eu tô aguentando as pontas, tá? Mas nós vamos tocar até o final. Vamos lá. Olha lá. Essa aí é quem? Vitorinha? Vitorinha. Olha lá. Isso aí você tava em qual praia? Isso é ou não? Guarujazão? Não, eu tava em Ilha Comprida. Ilha Comprida. É que bonitinha sua sunga meio asa delta azul ali também. Que coisa linda, com todo o respeito, meu querido. Vai lá, Pochetinha. Meu peso, eu já tava ficando fora de controle. Já tava? Olha lá, esse daí ela mandou várias. Pelo jeito você gosta muito de pescar. Porque você mandou um monte de foto. Nós fomos 8 anos seguidos. Numa pescaria muito legal. A gente saía de Ribeirão e descia no meio da Amazônia numa pousada. Você descia lá, o pessoal já vinha, pegava toda a sua bagagem, já levava para o quarto, tudo com tem energia, né? Tudo com gerador, ar-condicionado nos quartos, coisa maravilhosa. Você tirava uma pestana, dormia um pouquinho, os caras armavam toda a sua tralha, o almoço estava pronto, almoço 5 estrelas no meio do mato. Não é? E aí a gente ia pescar, ficava lá uma semana lá no meio do mato. Isso aí que eu tô vendo ali, 2005. 2005. É isso aí, a turma lá. Doutor Rodolfo abaixadinho. Tá lá, tá o CEIM, daquela... Com o chapéu ali no cantinho, né? Doutor Rodolfo, quem que tá nessa foto aí? O irmão dele que faleceu lá em cima, que tá do meu lado, né? O Amâncio, tá o Fernando, tá Doutor Plínio, pai da Paula, aquele camiseta amarela de óculos escuro. Rapaz... Não, quem tirou a foto também, que bênção, né? Metade é chão. Hoje. Aonde? Cadê? Camisa marrom ali, do lado do pai da Paula. Em cima do você? Isso, em cima de mim. Ele é presidente da FMC hoje? Presidente da FMC hoje. Muito bom. Lorival, do lado esquerdo ali, que trabalhou na Iracema, depois trabalhou no Cosan há bastante tempo. Né? O Mônaco? É isso. Lorival Mônaco. Tá do lado do irmão do Rodolfo, de pezinho ali, atrás do Rodolfo. Tá? Então é um time que a gente ia sempre pra lá. Muito bom. Vai lá, Pochetinha. Olha que beleza, né? Você dentro de um jatinho mandando uma porção de salame. Isso, uma que coisa linda. É isso aí. Tomando Skol. Olha que coisa boa. Você tomava ou não? Era só cachaça? Não, cachaça. E adrenalina, né? Você chegar em cima da Amazônia e ter 800 metros de cortina de fumaça e não ter teto para descer, era adrenalina. Você sabe quando você pega pra fazer uma porra dessas? Nem precisa convidar. Eu não vou mais nem fodendo. Eu não entro mais nessas coisas aí, ó. Nem a pau. Pode ser seguro, etc. 2006 eu tava entrando na faculdade nessa época, hein? Olha como eu sou bicho pra caralho. Teve um ano que a gente desceu em Alta Floresta e aí as caminhonetes foram nos bucados. Não dava para descer. Fumaça. Fogo na Amazônia. Vamos lá. Acho que tem mais uma, não tem? O que tem? Tem mais aí, Pochetinho? Olha lá, ó. Esse é um trairão de 10 quilos. Não, a Vitória mandou muita foto sua pescando. Eu acho que umas é até mentira, mas tudo bem. Tem jaúri de 60 quilos, pirarara de 50 quilos. Pescador mesmo, você tá vendo começar a contar a história, meninas? É sempre assim, o pescador nunca fala que ele pegou um peixe pequeno. Mas eu acreditei, não é porque ele tem uns grandes ali. Pode ter mais, Pochetinho? Acabou. Agora acabou. Mas é isso aí. Muito legal. Ela mandou muita foto sua. Eu fiquei emocionado quando eu recebi. Eu falei assim, eu vou tentar ordenar numa linha de raciocínio. Eu também. Você começou a chorar, eu comecei quase a chorar junto aqui. Cara, mas é isso. Eu queria realmente te agradecer, te parabenizar aí pela sua história, o que você
traz ainda para o setor, como eu disse aí na abertura, né? Você, além de consultor, gera informação para cacete. O Conexão Cana tem... Eu fui esse ano aqui, um evento maravilhoso. Aliás, você vai falar do Conexão. Vou falar. Eu preciso só sentar com você para a gente ver um tema legal, um assunto legal. Você vai estar com algumas pessoas que são de grande expressão, tá? Do setor. Então a gente precisa... Se eu falar para você, Botão, eu quero isso, eu sei que você vai fazer. Mas eu quero que você sugira o que para aquele momento talvez seja importante. Não, nós vamos... 24 e 25. 24 e 25 de agosto. E quando começam... Depois acho que... é o mesmo site. A Vitória vai falar com você. Vai pôr aqui embaixo depois, pessoal. Quem tiver interesse aí se inscreve. Cara, mas... Sobretudo, eu queria te agradecer como amigo. Quando eu convidei, você sabe que eu falei, cara, não sei o que vai acontecer. E você viu que não aconteceu. Esse é um programa que está sendo gravado, mas eu falei assim, cara, nós vamos tocar como ao vivo. E assim, o Carlinho entrou, tropeçou, a menina precisou arrumar o microfone aqui, então é isso que eu quero, como se fosse naturalidade foi. Então, realmente muito obrigado por ter participado, viu, cara? Vou deixar agora para você fazer o encerramento, a gente acaba aí. Eu acho assim, primeiro eu vou ter que ficar preocupado, porque eu percebi que as informações chegam aqui sem eu saber. Você e dos próximos, tá fudido os caras que vai vir aqui. Eu tenho os meios de conseguir as minhas informações, né? Tá? Então eu preciso conversar, preciso saber lá quem tá passando. Mas assim, para mim é um privilégio ser convidado por um cara desse, extremamente respeitado pelo setor hoje. Né? Comentei com algumas pessoas que eu ia estar com ele hoje. Né? Falei, essa nós queremos ver, né? Porque esse camarada é algo assim, não é fácil de achar hoje. O Haroldo também, né? O Haroldo mais retraidinho, mais na dele. Exceto pelo tamanho da cabeça. Isso. Né? Esse aqui, mais extrovertido e tal, né? Mas assim, é uma dupla que talvez seja uma das marcas registradas dessa instituição chamada PSEG, né? Tá? E para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, com todos vocês. Tá? Sempre que eu fui no prédio antigo, que a gente gravou lá, Universidade da Cana, sempre muito bem atendido pelo Glauber, pelas pessoas, né? Ó, quem chega, vem cá. Não, isso não foi combinado. Pô, dá pra ver pelo estilo. Pode entrar aqui. Você escutou falando em Glauber? Não, pode senta aqui agora. Pô, eu não sabia que você estava chegando. Sem microfone cara. Mesmo, senta aqui. Olha que bonitinho. Não. Vem cá, cara. Não, olha, cara. A sua mulher fala que você não sabe combinar as coisas, mas agora eu tive certeza disso, cara. Por favor, abra a câmera pra mim. Bom dia. Por favor, não, deixa, Fio, mostra o tênis. Vem pra cá e mostra o tênis. Cara, eu tava jogando tênis, meu, literalmente. Não, você tava desfilando no carnaval, cara. Mostra o tênis agora aí, Glauber. Você nem apareceu, abaixa um pouco. Abaixa, filho. À noite, né? Olha isso daí. À noite. Agora faz um look de baixo pra cima, por favor. Nossa. Não, olha isso daí. É pra não ser atropelado uma coisa dessa, não é possível. Até em cima. Olha que coisa linda. Senta com nós aí, Glauber. Fica aí. Não, nós já estamos acabando. Senta aí, nós terminamos. Eu tava simplesmente falando. Mas pra cá com o Weber. Falando da satisfação quando eu conheci vocês. Aí eu falei da universidade. Quando eu falei de você, você abriu a porta. Tava combinado. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de foco nessa questão, porque uma das coisas que a gente conversou aqui, que a gente acha que nós temos dificuldade de atingir a ponta e levar algum tipo de informação, essas informações mais recentes, inclusive, e fazer toda essa transferência de tecnologia, é preparar os meninos da ponta para poder estar pronto para receber. E nós temos isso dentro do PSEG hoje, não é? Que é a academia, né? E outra coisa, né? Porque você sempre fala, né? Tem que... Peraí, filho de Deus, vai sair o áudio dele aqui, senão ele pega o meu microfone, porque ele tá falando como se ele tivesse combinado isso aqui. Passa pra lá isso aqui, ô Glauber, pra você dar o seu discurso aí, vai. Não, vou dar o discurso não. Não, mas é bom você falar um pouco da academia. E aí o que eu acho também, né, porque você sempre falou conosco aí, é a questão de pegar o conteúdo dessa turma, dessa velha guarda aí e divulgar esse conteúdo, né? Que isso aí, a turma não vai ser eterno, né? Então você tem que pegar e aproveitar essa oportunidade, seja através da academia ou através do bate-papo aqui e levar isso para disseminar, para chegar lá no campo, para que todo mundo consiga aproveitar desse benefício aí. Muito bom. Que papinho também, Glauber. Jabazão do cacete. Moçada, depois da participação então aqui do nosso querido Glauber, Heber, de novo, obrigado. Tocador, obrigado, chegou aqui. E obrigado a você que resistiu eventualmente, colocou no 1.5 para nos assistir, né? Esse foi o primeiro. Se vocês tiverem sugestões
de nomes aqui para a gente bater um papo. A nossa ideia é trazer pelo menos uma pessoa por mês aqui, porque também, né, eu tenho que fazer essas gravações de sábado, porque a gente fica enchendo a cara enquanto a gente bebe, tá? Mas se vocês tiverem, deixem nos comentários e os meninos do marketing vão estar todos à disposição de vocês. É bom? Meu irmão. Abração, muito obrigado. Foi uma satisfação muito grande e parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Né? Eu acho que num bate-papo descontraído desse, passando informação. Eu acho que a gente acaba passando informações que podem ser importantes e isso para nós é gratificante. Um abraço a todos e foi uma satisfação estar com vocês Vem aqui. dar tchau, Carlinho, também pra turma aqui. Vem do meu lado aqui, ó. Carlinhos. Senta aqui, aqui, ó. Fica aqui bonitinho pra gente dar tchau e o pessoal colocar... Olha lá, ó. Dá tchau, Carlinho. Olha que bonitinho. Ele não parece um Angry Bird, né? Vermelhinho. Um beijo pra vocês, moçada. Até a próxima.